Meus amigos, a história de hoje foi escrita baseada no conto Ressuscitei, de um jovem amigo escritor, Jonathan Contista, a quem agradeço pela amizade e colaboração. O link da sua página no Facebook se encontra na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma linda cidade brasileira, 9 horas da noite. As cortinas fecharam e a luz da vida foi pouco a pouco dando lugar a uma escuridão profunda e silenciosa. O fim parecia haver chegado. Que pena. 2 semanas depois, deitado em um estofado e com os olhos fechados, Lúcio não podia ver ou sentir. Seu coração batia fraco, compassado e a respiração lenta, quase inexistente. Mover-se era impossível. Todo o seu corpo se encontrava rígido, paralisado e frio. Sua audição era uma onda de ruídos distantes num vai e vem de vozes que, por momentos, pareciam chamar por seu nome em uma confusão de choros e soluços. Que lugar era aquele? Estaria ele tendo um pesadelo? Uma paralisia do sono? Pensava Lúcio. E por um longo tempo, aqueles estranhos ruídos, aquelas estranhas vozes, continuaram para depois silenciarem de uma vez por todas. A solidão agora era ainda mais perturbadora. A escuridão mais escura. E as horas passaram como uma eternidade. Agora, com os olhos abertos e desperto, Lúcio tentava gritar, mas não era possível. Sua boca estava seca, sem saliva e com uma sede quase sufocante. O frio que sentia era insuportável. O seu corpo banhado por algo meloso como óleo ou lubrificante. E continuava rígido, imóvel. Tentava mover sequer uma mão para tocar em alguma parte daquele compartimento estofado, mas não conseguia. Nenhuma parte do seu corpo obedecia. A enorme fragilidade que sentia não permitia. Que agonia! Que desespero! Porém, sua audição havia retornado quase por completo. Agora ele podia ouvir quase perfeitamente as vozes e os ruídos ao seu redor. Mas de quem eram aquelas vozes? Quem eram aquelas pessoas e o que faziam? Por que não lhe davam atenção ou ajudavam? E à medida que os minutos passavam, ele foi recuperando os sentidos, a consciência, cada vez mais. E pouco a pouco, ele foi recordando da noite quando sofreu o terrível acidente. E uma lágrima rolou pelo seu rosto frio. Ele já entendia perfeitamente toda aquela situação. Podia compreender o descaso e a desatenção de todos. A conclusão, para o pavor de Lúcio, era uma só. Ele certamente estava morto. Aquele compartimento estofado era nada mais e nada menos que o leito do seu eterno repouso. Um caixão. E outra lágrima rolou ao imaginar a dor dos seus pais, familiares e amigos. Mas se ele estava morto, como podia ver as pessoas ao seu redor? Como podia ver e sentir o estofado do caixão? Seria aquilo uma situação normal depois da morte? Não podia ser, pensava Lúcio. E enquanto debatia com todos aqueles pensamentos e perguntas,
ele pôde ouvir algo que lhe causou medo, pavor e pânico. Algo que lhe deu a certeza de que não estava morto. Pelo menos, ainda não. "Liga o cremador", disse uma das vozes que ouvia. O fraco coração de Lúcio acelerou desesperadamente, bombeando sangue por todo o seu corpo cadavérico. E em pensamento começou a rezar, a implorar, a suplicar a Deus que lhe ajudasse, que não permitisse ser queimado vivo e consciente. Em nome de Jesus. Rezava. E enquanto rezava, Lúcio podia ouvir em desespero os passos de alguém do lado de fora. A cremação estava para dar início. Que pavor! "Acabou o gás, chefe", disse o empregado. "Vem me ajudar a buscá-lo no depósito", disse o chefe. E enquanto eles se afastaram em busca do gás, Lúcio tentava movimentar alguma parte do seu corpo, mas não conseguia. O desespero era total. E poucos minutos depois, os empregados retornaram com o maldito gás. O momento, infelizmente, havia chegado. Lúcio nada podia fazer. O fim estava próximo e inevitável. E depois de instalarem o gás, o chefe disse ao outro que acendesse o forno. E ele acendeu. Lúcio podia ouvir o barulho tenebroso das chamas. E a esteira que levava o caixão ao fogo foi ligada. Agora podia sentir o movimento do caixão dirigir-se lentamente em direção ao interior do forno e do fogo. Já podia sentir o aumento da temperatura no interior do caixão. Que horror! E enquanto lágrimas rolavam uma após a outra, ele abriu a boca numa tentativa de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas também não foi possível. Porém, devido à sequidão da sua boca e garganta, apenas tossiu. Uma tosse alta e seca. E naquele instante, ele pôde ouvir o chefe ordenar ao empregado que parasse a esteira e desligasse o forno. "Ouvi algo", exclamou o chefe. E o sofrimento acabou. Graças a Deus. Já do lado de fora do forno, o caixão foi aberto e uma nova vida presenteada ao jovem e abençoado Lúcio. O incrível morto-vivo. Te cuida e muito obrigado.